Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a nossa aula 14 do projeto final 2020. Então a gente vai habilitar aqui os clientes Sorro em IPv4. Esse Sorro aqui é a denominação de Small Office, Home Office. Então são aqueles clientes residenciais ou com pequenos escritórios que eles recebem o link de fibra e eles têm algumas características. Alguns querem telefone, a gente também oferece aqui, né, o serviço de câmera, monitoramento, internet, alguns, a grande maioria que é só internet, com Wi-Fi e tudo mais, né? Então é importante que a gente tenha aí um planejamento do que a gente pode oferecer de serviço, os equipamentos que vão ser utilizados, já deixar pronta a questão de habilitar o cliente, né? Uma vez que o cliente contratou o serviço, o técnico já vai lá com o equipamento já pré-configurado, já faz o cabeamento e já conecta o equipamento. Então, mais essas questões aí que a gente vai estabelecer. Claro, usando aqui as ferramentas que a gente tem disponível no simulador, no Packet Tracer. Então, a gente até já fez aqui, né, durante a implantação da nossa rede, pelo menos 2 clientes em cada região. Então, por exemplo, aqui na região 1, a gente tem esse modem aqui, com um telefone, um computador. Esse computador ele recebe um IP público ali, né, de acordo lá com a minha planilha de IPs. E aqui a câmera de monitoramento, né? Então isso foi feito aí em cada uma das regiões. A gente só vai deixar especificado que é esse tipo de cliente e também os demais aí que a gente vai expandir a nossa rede. Então eu vou lá no provedor, aqui no setor de planejamento, né? Então onde eu tinha feito ali meu multilayer, o roteador que atende a região com os splitters. Então primeiro eu tenho este tipo de cliente aqui. Então eu vou até selecionar ele aqui só para ficar melhor documentado. E aí eu vou usar aqui um novo cluster. E eu vou chamar esse aqui de cliente 1. Então ele vai ser o meu cliente tipo 1. Então, cliente 01 aqui que vai ser o primeiro da rede, né? Então o que acontece com esse cliente do tipo 1? Ele recebe um link de fibra. Todos recebem aqui um link de fibra, já que a nossa rede ela tem essa característica, né? Um FTTH. Mas aí lembrando que este meu link de fibra aqui, ele é um link do tipo trunk, né? E o que significa que ele ser um link do tipo trunk? Ele vem numa VLAN, e aí eu tenho a VLAN 1, o VoIP, a VLAN 2, IPCAM, a VLAN 100, aí depende a numeração, né, que a gente já separou os clientes por VLAN, seria dados, né, e aqui a gente tem um /30, né, que é porque é aquela ideia de a gente economizar IP público. Se precisar ainda, a gente fez lá no acesso remoto. Só vou colocar aqui na sequência uma VLAN 4, onde eu tinha aqui o SSH usando aí o CGNAT. E aqui em breve, né, a gente não fez ainda, mas a gente vai fazer. Aqui a gente vai incorporar uma VLAN 6, onde a gente vai fornecer também IPv6. É isso que a gente vai ter ali no então, link de transporte do tipo trunk. São os cenários que a gente consegue trabalhar com o nosso cliente ali. E aí lembrando que essa CPE aqui do tipo 1, né, seria o meu modem, então ela vem com um link de fibra e 3 interfaces. E aí essas interfaces, a 1/1 é usada para VoIP, né, então isso aqui está até especificado aqui, ó, no meu almoxerifado eu já tinha colocado, né? A 1/1 ela é VoIP, a 2/1 é onde eu conecto a câmera e a 3 eu conecto dados, né? Então esse é o meu cliente tipo 1 ali. E aí a ideia é que a gente vai habilitar mais alguns clientes aqui, estabelecer alguns procedimentos, né? Puxa, eu tenho um cliente do tipo 1, o que eu vou ter que rodar, o que eu vou ter que habilitar nele para ele funcionar, né? Então a gente tem que
fazer esse tipo de procedimento ali, né? Lembrando que aqui, ó, no meu almoxerifado, essa CPE aqui do tipo 1, ela já vem pré-configurada, ó. Então ela já tem ali uma VLAN, ela já tem ali os módulos instalados, mas é claro, por exemplo, ela está com a VLAN 104, que seria o assinante 4. Isso vai variar, dependendo aí de região para região, né? Então eu vou ter que, dependendo da posição lá do meu cliente no splitter. Então eu vou ter que gerenciar esses tipos de questões aí. Bom, então vamos estabelecer aqui para esse cliente 1, vamos habilitar aqui uma região. Então a gente vai estabelecer aqui, vamos criar um cliente com esse perfil, e daí estabelecer já alguns scripts e tudo, e deixar documentado ali no setor de planejamento. Então eu vou pegar aqui o modem, vamos ali para a região 1, Aroeiras. Vamos pegar aqui, por exemplo, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Está aqui. Vou colocar aqui nessa região. Só deletar o outro aqui que eu copiei, que a gente não vai utilizar. E aí, por exemplo, vai ser puxado aqui um link de fibra no splitter OC 3. Vou colocar aqui na primeira porta disponível, na 1. E aí, lembrando, isso lá no meu setor de planejamento, né, ele vai receber um nome. Né? Então aqui ele vai estar, ó, ele está na região 1, que é Aroeiras, aqui no meu projeto, e ele vai ser o assinante, e isso depende da posição dele. Então eu tenho o splitter 3, porta 1. Se eu for lá no meu setor de planejamento, ó, aqui para baixo eu tenho essa tabela, né? Então, ó, splitter 3, interface 1, ele vai ser o assinante 17, que corresponde a VLAN 117. Então esse é o primeiro passo aí que a gente tem que, até para poder configurar essa VLAN. Né? Então eu vou ter que criar essa VLAN e configurar ela ali. Eu já vou até, para facilitar aqui, vou colocar um cluster. Né? Então vou selecionar aqui, criar um novo cluster, que seria a casa aí do cliente. E aí eu vou seguir essa nomenclatura, região 1, assinante 17. Então, e esse é o modem dele aí. Ele é o assinante 17 aqui da região 1. Bom, o que eu preciso fazer agora para habilitar esse cliente, né? Então, algumas coisas aí que a gente vai ter que configurar nele. Primeiro eu vou ter que criar a VLAN 117. Né? Então, vou fazer aqui um enable. Lembrando aqui, né, que se eu fizer aqui show VLAN brief, ele vai me mostrar as VLANs que já vêm configuradas. Então, nesse caso ali, eu teria A1, que é a default, A2 e o A4, que seria o OEM para o SSH. Na sequência aqui, então, eu vou criar agora a VLAN 117, que corresponde justamente à posição dele no splitter. Name dados e exit. E aí, para facilitar aqui a minha vida, ó, então eu vou começar, aquela ideia de eu salvar os scripts, que no próximo cliente ele já vai estar configurado. Então vou fazer aqui um copy. Vou abrir aqui um arquivo texto novo. Salvar.
ali na minha pasta do projeto e eu vou colocar aqui como cmd cpe1.txt. CMD de comando, né? Então, comando aí. Qual que é o comando que eu tenho que executar, né, nesse script aí? Então, esse aqui que eu digitei. Lembrando que o script eu preciso tirar essa parte inicial. Ó. Então, eu vou tirar essa parte aqui até a cerquilha. E assim ele vai criar a VLAN. E até eu vou colocar aqui, né, um comentário aqui, ó. Criar VLAN conforme posição do cliente no splitter. Né? Então, ali, por exemplo, é o assinante 17. Por exemplo, para o assinante 17, está logo abaixo. Vou colocar aqui também que é importante aqui executar o script no diretório config. Né? Ou aqui, como a gente costuma colocar, switch config, entre parênteses assim, hashtag. Então esse aqui vai ser o primeiro passo para criar VLAN. Até se eu fizer aqui, ó, Ctrl C, e ó, eu estou aqui no diretório config e fizer um paste ali, ó, então ele vai executar para mim, né? O script está funcionando, é sempre interessante estar debugando isso. Aqui tem algo importante também, né? Então na sequência aqui eu tenho que associar a interface 3/1 nessa minha VLAN que eu acabei de criar. Como é que eu vou fazer isso, né? Interface fast 3/1 switch port modo acesso switch port acesso VLAN e a VLAN que eu acabei de criar, que é a 117. E exit. Ó, então eu também já vou incorporar isso aqui no meu script. Ó. Copiar aqui e vou jogar lá na sequência. Ó. Então eu crio a VLAN e na sequência eu já associo a interface de dados. Lembrando que essa parte aqui, até se você quiser, ó, tá igual, ó, eu vou... Tem sempre isso no editor de texto, né? Eu estou usando aqui no Linux. Substituir, vou substituir isso aqui por nada, ó. E pronto. Ele já organizou aqui para mim. Então eu crio a VLAN e associo a interface de dados a essa VLAN. E essa VLAN depende da posição do cliente. Então vou fazer aqui ó, um Ctrl C. Até vamos ver se deu certo o meu script, né? Fazer um paste aqui, ó. E ele rodou, não deu erro. Até se eu quiser conferir, olha só que legal. Show VLAN Brief. Né? E ele vai mostrar aqui para mim. Então isso já está configurado aí. Lembrando que a VLAN 4, né, que seria para o SSH, ela não vai estar associada a uma interface, mas ela está no link de trunk, que é o que vem lá da minha operadora, né, para que eu possa acessar lá do setor de suporte remotamente esse meu modem. Tá? Então ele vai estar posicionado ali. Então por enquanto isso que eu vou configurar ali. Falando nisso, né, a gente tem que ter o acesso remoto. Então já vamos incorporar aqui, lembra que a gente fez nas aulas anteriores? Tá até aqui, ó, CMD SSH, né? Seria esse cara aqui, ó. Então eu já vou colocar ele também. Até eu vou incorporar esse script inteiro aqui, ó. Então ele vai copiar aqui para mim. E aí vamos jogar ele para cá, para o meu CPE do tipo 1. Esse VLAN database aqui ele aceita, né, o VLAN 4, então até vou melhorar isso aqui, eu já vou deixar igual eu fiz aqui anteriormente, ó.
Então, vou colocar aqui VLAN 4, name, operação e manutenção. E aí eu tenho que informar o gateway padrão e a minha VLAN. E aí, lembrando, lá da nossa aula lá com o IPv4, né, perdão, com SSH, qual que era a ideia que eu utilizava um CGNAT, né, e aí a numeração, planejamento de IP, ele vai depender da minha região. Por exemplo, aqui era da região 3, e esse aqui seria o assinante 64. Então, aqui também a gente vai ter que colocar mais algumas questões aí, até vamos deixar documentado isso, ó. Então, vamos colocar aqui separado só acesso remoto. Vamos colocar aqui criar a VLAN 4. Com o nome OEM, de preferência para ficar padronizado. O endereço IP CGNAT depende da região e assinante. Por exemplo, para o assinante, que é o nosso caso aqui, ó, 17 da região 1, tem-se o IP 165.1, justamente porque esse 1 aqui é da região, ponto 17. Então é isso que vai ter aqui do nosso critério. Né? E a máscara de barra 24, né? Que a gente manteve a padrão lá nas aulas anteriores. Até dá para colocar aqui, né? Por exemplo, seria 100.65 região assinante barra 24. Até para deixar isso aí padronizado. Então ficaria mais organizado aí para uma questão de lógica ali. E aqui também, né? Eu acho que tem um gateway, né? Então lembrando que o gateway lá era sempre o 254. Então o gateway corresponde ao endereço 100.65.região.254/24, onde R é a região de atuação. Então, olha só, eu vou criar a VLAN 4, eu estou na região 1, então aqui vai ser 1254. Aqui eu sou o assinante 17 da região 1, então, ó, região 1, assinante 17, e aí eu vou rodar esse script aqui. Se você quiser para testar, né, você pode rodar tudo aqui. Ó. Por isso que eu estou colocando as explicações antes, porque toda vez que eu for fazer, eu só seleciono tudo aqui, ó, faço um Ctrl C, lá no terminal do meu equipamento, né, conft, que tem que ser no config, e o paste. Ó. E ele vai rodar tudo de uma vez só. Né? Não deu erro, está funcionando, está perfeito aí. Então, olha só, se eu verificar aqui no equipamento, né? Então, eu acabei de habilitar ele ali, a VLAN dele, ó, na 3.1. Habilitei a VLAN 4 para o acesso remoto, né? Então, é importante isso aí para acessar remotamente. E já está aí configurado o meu modem. Então, esse script que eu vou ter que fazer ali. Habilitei a VLAN, né? Então, agora eu tenho que ainda colocar o acesso remoto. Que é o que eu vou fazer na sequência aqui, ó. Né? Então, eu vou ter que rodar esta parte aqui. Ah, e aí lembrando, né, que para eu fazer o SSH eu também dependo aí de colocar um hostname para ele, né, que senão ele não vai aceitar. Por exemplo, aqui, ó,
lá no assinante 1, eu tinha colocado dentro dele um hostname, que a gente fez nas aulas anteriores, que era aqui, ó, R1CPE assinante 1. Então vamos colocar também um procedimento para isso, aqui no CPE1. Então hostname aqui. Então qual que é a ideia disso daqui? Colocar o nome correspondente a RxCPE1 assinante, vamos colocar aqui, XY, por exemplo, onde X é a região e AXY o assinante. Por exemplo, para o assinante 1, assinante 17 da região 1, dois pontos, a gente vai ter lá o comando hostname R1CPE1 assinante 17. Que é o que eu vou colocar aqui depois da vela 4. Então vamos ver aqui, ó, como é que está meu script. Ó, selecionei tudo, Ctrl C. Esse aqui era lá do assinante da região 1, não precisa. Então a gente vem aqui no nosso assinante 17. Aqui. Ó, estou no config, vou dar um paste. Ó, executou tudo e ainda mudou o nome aqui, ó, né, para ficar corretamente ali e até para funcionar o SSH. O que falta na sequência aqui, ó? Eu criar o SSH. Então eu vou deixar aqui o nome padrão, né? Que isso está anotado lá no meu setor de gerenciamento, lá de operação e manutenção. Então eu vou executar isso aqui na sequência. E aí lembrando, aqui eu vou ter que executar em duas partes esse script, ó, porque esse último comando do SSH, vou selecionar ele aqui, ó, ele vai pedir uma chave. E, ó, eu vou executar ele aqui novamente, ó. Então ele executou tudo isso, dei Enter, ele vai pedir uma chave. A gente padronizou lá a chave 2048. E aí na sequência, né, aí eu consigo colocar a segunda parte aqui do SSH, que é isso daqui, ó. Esse comando aqui. Então até eu vou separar aqui, ó, parte 2, informar chave 2048, e aí vem essa segunda parte. Que eu vou executar aqui, ó. Fiz lá o Ctrl C, Ctrl V, executei e ainda ele já está com o do WR, ó, ele salvou também. Então esse vai ser o procedimento quando a gente tiver uma CPE do tipo 1. Ó. Eu vou ter que executar esse script ali, criar a VLAN, né? Essa VLAN depende da posição lá que o técnico vai conectar na rede, associar a interface 3 à VLAN, criar a VLAN 4 com o IP. O IP também depende da posição dele na rede. Aí o nome, o SSH e essa parte 2 aqui. Até eu gosto particularmente de separar isso daqui, até para ficar visível, que eu preciso fazer isso aqui em duas partes, né? Então eu vou executar uma parte 1, aí eu vou ter que informar a chave, e daí fazer uma parte 2. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, essa aqui seria a minha parte 1. Eu preciso rodar duas vezes esse script. Até dá para fazer interativo, mas é mais no Linux. Aí a ideia aqui é mais
deixar para que todo mundo possa fazer, dependente do sistema operacional. E aí está feito, né, então, o modem. Primeiro passo aí. Feito isso, a parte de dados é bem simples, né? Então eu vou ter aqui o meu cliente tem um computador, ele vai conectar aqui ó, na interface 3 e ele vai receber um IP público. De acordo com o meu planejamento de IP, esse é o assinante 17 da região 1, ó. Eu vou lá na planilha IPv4, região 1, assinante 17. Ó, ele vai ter que receber aqui o endereço 193, né, que o 94 maior é o gateway, né? Até vou anotar aqui, né? Então, meu assinante 17, que eu acabei de colocar ali, ele está em uso, né? Ele está é um cliente efetivado aí que está habilitado na minha rede. Então, vamos ver aqui que daqui a pouco ele tem que receber um IP na rede aí. Ah, claro, né? DHCP aqui. Ó, recebeu um IP público, deu sucesso. E se a gente reparar aqui, ó, é um IP público. Então, está ok. Meu cliente vai querer câmera? Bom, então a gente vai pegar aqui em End Device, né? Vou até pegar lá do almoxerifado, que já está com o nome padrão. Está aqui, ó, Webcam. Então vou selecionar ela aqui. Fazer aqui um Ctrl V. E aí, lembrando, né? Então a ideia aqui é que eu conecte na interface que está na VLAN 2. Né, que seria aqui a 2/1 ali, ó. Ela está down, 2/1 na VLAN 2. Então eu vou conectar aqui, ó, 2/1. Interface do tipo FAST. Eu vou esperar ele receber o IP e aí eu preciso fazer a autenticação lá na rede. E aí lembrando, enquanto a interface conecta ali, ó, eu tenho aqui o meu servidor IoT, que tem o endereço 150.100.223.145. E aí ele tem aqui a senha, né? Seria aí Gustavo Can123. Então eu vou até abrir aqui, ó, em desktop. Eu vou abrir aqui o meu navegador. Lá no servidor mesmo, né? Vou deixar aberto aqui para vocês verem a hora que ele for habilitar. Como eu estou aqui no meu servidor, vou para o endereço de loopback. A gente fez isso ali nas aulas anteriores. Então vamos lá, Gustavo Can 123. E aqui vai aparecer os meus clientes que estão habilitados, né? Então, ó, lá da região 1, o 1 e o 2 vai ter que aparecer em breve aí o 17. Né? Então, eu vou deixar isso aqui em aberto o servidor e eu vou lá no meu cliente. Já subiu aqui o link, então eu vou na minha câmera. Já vou colocar o nome aqui, né, para ficar correto. Então aqui, ó, segue a mesma lógica, né? RX, aqui é região 1, CAN assinante 17. Então eu vou aqui em config, interface fast, DHCP. Aí ele vai receber um IP dinâmico, mas na minha rede de câmeras, que eu tinha feito lá anteriormente. Ainda deu aqui o APIPA. Então vamos estático DHCP, que deu 169. Está demorando um pouco aqui.
Eu conectei na vela 2, está correto. Vamos ver aqui. Recebeu. Muitos computadores, dispositivos, mas agora recebeu aqui, ó. Então, se eu pôr o mouse em cima, vocês vão ver um IP público, né? O 150.100.216.126 de gateway. Ele recebeu ali o endereço 69 ali na interface FAST. Se você quiser verificar, ó, então aqui no meu projeto de IP 216.69. A rede seria aqui a planilha 4, né? A rede IPCAM, ó. Então aqui na região 1, ó, está correto, ó. Ele precisa receber, ó, entre 65 e 126. Ele recebeu 69. Então, conforme o meu planejamento, perfeito aí. E agora eu vou registrar ele no meu servidor IoT. Então aqui mesmo onde eu coloquei o IP, ó, vou colocar aqui servidor remoto 150.100.223.145, que é o meu servidor lá no provedor, Gustavo Can 123. Vamos conectar aqui. Lembrando que ele tem que ficar com o refresh. Eu vou, às vezes, 2, 3 vezes. A gente vai ter que tentar aqui por causa da tabela ARP. Tem que insistir um pouco igual o DHCP, mas depois que ele registrou, daí fica tranquilo. Ó, refresh, sinal que conectou. Se eu for verificar aqui no meu servidor IoT, ó, que eu deixei aberto, ó, apareceu ali embaixo. Aqui por ordem de conexão. Ó, região 1, CAN, assinante 17. Tanto que, né, se eu abrir a câmera aqui, ó, ele vai aparecer lá para mim aquela luzinha vermelha acesa. Vai aparecer aqui, ó, esta luz vermelha acesa, né? E aí se eu fechar a câmera lá no servidor, ela vai apagar. Ó, apagou aqui. Então, está correto aí. E na sequência vem aí a parte... Então, se meu cliente quiser só dados, né, eu habilito o modem computador. Se ele quiser câmera, eu preciso adicionar ainda esse procedimento e registrar a câmera. E se ele quiser VoIP, né, isso aí vai dar um pouquinho mais de trabalho devido ao primeiro registro. Então a gente vai ter que pegar aqui um telefone, N devices, ali um telefone IP. Aí lembrando que a gente fez um planejamento aí lá para a rede VoIP. Deixa eu só mostrar aqui. Eu só vou fechar essas janelas aqui para ficar justamente mais leve. Fechar o servidor IoT. Vamos aqui para a minha rede. E aí lembrando que a ideia que a gente tinha feito aqui lá na aula de VoIP bem anteriormente é que ele vai receber aqui o 1216. Isso aqui é por causa do o meu prefixo, né? Lembrando aí, cada um tem um prefixo conforme este documento aqui do site, né? Então, você vai ter que ver lá na tabela o seu prefixo aqui, ó, que está em ramais, a última coluna. Então aqui ficou estabelecido que o do professor é sempre o 1216, né? Você vai ter que utilizar o seu ali. E aqui, ó, esse 1 significa região 1. Esse 2 aqui, ó, que seria o quinto dígito, né? Então eu tenho os meus 4 de prefixo, o quinto dígito ele corresponde à região, ó, região 1, 2 e 3. E aí eu deixei livre, né, naquela ideia que os 3 últimos eu vou utilizar para o meu assinante. Então, por exemplo, o meu assinante 17 é da região 1. Ele ficaria aqui 1216, 1 e daí 017. Foi esse o critério que eu utilizei ali. Então, quer dizer, eu vou ter que registrar este meu telefone como número 1216 1017.
Então eu vou até anotar aqui, ó. Até lembrando, né? A gente fez isso aqui para o assinante 1, ó. Ele recebeu, se você olhar ali embaixo, ó, line number, né? 1216, ó, 1001, né? O assinante, quinto dígito, região 1, assinante 1. Então ele vai ter que receber aqui também isso. Então o ramal aqui vai ser 1216, 1 da região 1 e 017, que é o assinante 17. O problema aqui é aquela questão do autorregistro, né? Então, olha, eu vou conectar o meu telefone, ele vai se cadastrar no primeiro iPhone que tiver livre. Então eu vou fazer isso aqui já, ó. A porta switch eu vou conectar aqui na FAST 1/1. Eu vou ligar ele. E lembrando que quem gerencia isso é o meu roteador lá da região 1. Então eu vou lá nele. Até eu vou deixar aberto aqui o telefone, só para poder pegar a aba dele depois ali. E eu vou nesse roteador aqui da região 1. Ele até aparece aqui, os telefones 1 e 2 se registraram. E daqui a pouco ele vai aparecer esse telefone que seria o 3 ou 4, daí depende do meu registro, né? Se eu fizer um show running aqui, ó, que é o que está rodando no meu roteador. Toda vez que eu conecto um telefone IP pela primeira vez, né, ele vai fazer aquela questão do autorregistro. Até aqui é mais chato de ver porque tem bastante assinante. (42) até são os barra 30, né, que a gente criou para a nossa vila de dados. (61, 62, 73, 64). Ali vem a parte do acesso remoto. As interfaces. Ele vai mostrar a subinterface aqui. Para facilitar a nossa vida, até eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou vir aqui em config. Vou exportar aqui, ó, a configuração que está rodando nele. Aqui no Packet Tracer mesmo, né? Lembra que eu falei para fazer esse procedimento para salvar a configuração. Vou salvar com o nome padrão, olha, ele diz que já tem. E eu vou abrir aqui no bloco de notas. Naquela aula que eu tinha comentado com vocês de trabalhar com template, né? Então, é isso aqui que está rodando tudo no meu roteador, ó. É um arquivo gigante, né? Isso aqui é mais fácil de visualizar. Então aqui lá para o final, ó, eu tenho a configuração de VoIP. Aí onde eu tenho aqui os ramais, né? Então, ó, eu tinha criado aquela lista padrão, iPhone 1, o diretório 1, né, recebe o 12.16.101. Aí aqui seria o 12.16, 1002, 1003, 1004, assim vai. A gente fez essa lista padrão. Só que quando eu conecto o telefone, ó, o primeiro telefone livre, ele vai se registrar aqui no 1. O próximo se registrou no 2. Este que eu conectei, ao invés dele se registrar no 17, ele vai pegar o primeiro livre. Então ele vai aparecer aqui no iPhone 3. Então isso que vai acontecer ali na sequência. Aliás, até, ó, demora um pouquinho, né? Mas ó, ele acabou de aparecer, apareceu aqui no roteador, ó. Ele se cadastrou no iPhone 3. Consequentemente, ó, o que vai acontecer aqui? Vou dar um WR para salvar. Ele vai pegar o ramal, de acordo com a configuração lá do meu roteador, ó.
12.16.003. Por quê? Né? Por causa desse procedimento de autorregistro. Ó. Então, de acordo com o meu roteador, ele vai pegar este ramal aqui, ó, 12.16.003. O que eu vou fazer? Eu quero, como ele é o assinante 17, eu vou mudar isto aqui, ó, para 17 e reiniciar o equipamento. Aí ele vai fazer um novo registro com o número correto. Então é isso que eu vou ter que ficar atento. Eu vou ter que conectar o telefone do assinante, vou ter que ver onde ele vai se registrar dentro dos efones, né, salvo ali, e aí eu mudo o ramal. Então isso eu vou ter que fazer toda vez aí. E salvo, né? Então vamos lá, ó. Se eu for aqui no telefone que se registrou, ó, aquilo que eu tinha falado, ó, 12.16.003, sendo que ele tem que ser o 1017, por ele ser o assinante 17. Então é o que a gente vai fazer aqui na sequência, ó. Então eu estou aqui no roteador do provedor, né? Então só retomando aqui, ó, este telefone que eu acabei de habilitar aqui, ele está conectado no link de fibra, só que ele registrou como o terceiro telefone lá do Call Manager, do provedor, da região 1, que é este roteador aqui que gerencia. Ó. O que eu vou fazer aqui, ó, para habilitar ele? Conft efone-dn3 number 12.16.017. Do WR para salvar, vou fazer um do reload para reiniciar. Quando ele reiniciar, aqui o telefone, vocês vão ver que ele vai pegar o ramal 12.17. Então agora tem que esperar ali o roteador lá na operadora reiniciar e aí para reconectar ele. Aqui eu vou até anotar, né? Doze, 16, 10, 17. Então este vai ser o meu cliente tipo 1. Né? Enquanto o equipamento reinicia lá no provedor, só vou deixar documentado aqui na questão do planejamento. Aqui, ó. Né? Então, além disso, eu consigo ainda entregar para ele um telefone IP VoIP na interface 1/. Aqui tem alguma coisa. Ah, já tem o VoIP, né? Que eu já peguei do exemplo pronto. Então eu tenho o VoIP aqui na 1/1, a câmera e um computador. Então eu vou até deixar anotado aqui, né, o que esse cliente do tipo 1 ele pode suportar. VoIP, IPCAM, dados vou por aqui IPv4, aí seria um endereço do tipo /30. Então é isso que ele pode ter aí. E mais nada, né? Ele só tem um IP público IPv4. Simplesmente isso. Vamos ver aqui até se o roteador reiniciou. Eu tinha dado um reload nele. Telefone 1 e 2. Será que o 3 se registrou lá corretamente? Qualquer coisa eu vou reiniciar ele. Registrou, ó, 12, 16, 10, 17.
né? Então a primeira vez ele se registrou no iPhone 3, aí pegou o ramal 1003, mas eu fui lá e só troquei no roteador a lista de ramal, reiniciei, está correto aí, 12, 16, 10, 17. Então esse é o procedimento. Dá um pouquinho mais de trabalho esse VoIP ali, né? Então tem disso também. Mas está aí o meu cliente já funcionando. Aqui está com o IP, está correto. Câmera correto. Ramal aqui. Tá, ele caiu, está reconectando. Bom, aí a gente teria um outro perfil de cliente, né, que eu vou chamar aqui de 2. Então eu vou lá no meu setor de planejamento. Eu até vou copiar ele aqui, ó, vou fazer um para facilitar um Ctrl C, Ctrl V. E esse cliente do tipo 2, ele é a mesma coisa, né? Ele vai ter aqui a CPE do tipo 1, esse modem aqui. Vai ser conectado lá no splitter. Só arrastar aqui. Mas ao invés dele ter um computador só com IP público, o que ele vai ter aqui? Ele vai ter uma rede maior, que é o que é comum aí na parte até de uma residência, uma empresa. E aí a gente pode adicionar para ele aqui, ó, em Network Devices, vou pôr aqui, ó, que seriam os roteadores, né? Vou pegar o quarto item aqui, ó, e vou colocar para ele um WRT 300N. Mesma coisa, ó, a interface de dados vai ser a 3/1. Esse roteador é aquele residencial bem simples, de baixo custo, né? Então eu vou conectar aqui, ó, na interface internet, e aí eu posso colocar para ele vários computadores. Né? Daqui o equipamento suporta 4, mas amanhã depois, né, ele pode pegar e, enfim, colocar um switch, expandir essa rede. Então ele vai ter todas as opções do cliente tipo 1 ali, né? O VoIP, a câmera e também a parte de dados. Mas lembrando, né, ele vai continuar recebendo aqui um /30, um IP público, nessa interface, e aqui internamente ele vai ter um NAT, né, que seria, por exemplo, eu vou configurar aqui um 92.168.0.0/24. Então vai ser essa opção ali que vai ter para ele. O que vai ter de adicional para ele? Então ele tem as funcionalidades do endereço tipo 1. Então, além disso, ele vai ter aqui com o WRT, né? Então, vou colocar aqui com o WRT 300N, esse roteador. O que a gente pode fornecer a mais ali para ele, né? Na parte de dados? Ele vai ter 4 portas LAN, mas aí lembrando que isso aí é do tipo NAT, e o Wi-Fi também, né? Mas tudo isso aí com o NAT. E somente PV4, esse modem ali, né? Ele não suporta esse WRT, ele não suporta PV6, que aí a gente vai ver em breve. Então, o que eu vou fazer aqui, a gente vai pegar mais um cliente para fazer isso. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com esse meu cliente aqui da região. Aqui ele pegou, né, o 12, 16, 10, 17, ele que estava meio intermitente. Agora está correto. E aí, por exemplo, eu vou criar esse novo cliente aí em outra região agora.
Por exemplo, vamos aqui para Alamandas. Pegar aqui ó, um aleatório, por exemplo, eu vou criar aqui nesse splitter 6 da região 2. Então vamos fazer todo o nosso procedimento ali. Então é o primeiro passo aqui, eu vou pegar no almoxarifado o meu modem. Fiz uma cópia aqui, deixa eu só deletar. Sim. Então vou selecionar ele aqui, Ctrl C. Já vou ver aqui ó, no meu setor de planejamento como é que vai ficar a posição dele ó, no modem. Então até vou fazer um Ctrl V e vou configurar ele aqui, né? Então está aqui ele. Ele vai estar no splitter 6. Só vamos ver se está livre a nossa interface, né? Pode ser aqui na primeira mesmo, a splitter 6, posição 1 ali, porta 1, em Alamandas. Então vamos lá no meu provedor e vou fazer a configuração dele ali. Então olha só, splitter 6, posição 1, ele vai ser o assinante 41, ó. Então ele vai estar na região 2 e ele vai ser o assinante 41. Isso aí que eu vou fazer agora. Aí com isso eu preciso agora rodar aquele meu script, né? Então ele é um CPE do tipo 1, aqui um modem tipo 1. Então eu vou aqui nele. Quem que vai ser a VLAN dele, né? Ó, 141, porque ele é o assinante 41. Ó. Então VLAN 141. Que é o primeiro passo aqui, habilitar a VLAN de dados para ele. Aí vem o acesso remoto. Ó, ele está na região 2. Então o gateway é 2254. Conforme eu tinha feito anteriormente aqui na explicação. Né, da questão do acesso remoto aqui, ó, o gateway é R254. Aqui está errado, né? Barra 24. Então seria 2254. Aí ele vai ser o assinante. Então ele está na região 2, assinante 41. O hostname segue a mesma ideia, região 2, assinante 41. E depois vem o SSH. Então eu preciso rodar esse script aqui em duas partes. Então eu vou copiar aqui a parte 1, Ctrl C, vou lá no modem do meu cliente, isso aqui dentro da operadora, ó, já vou pré-configurar ele. Então enable, conft e paste. Ele rodou meu script, vou dar enter, chave 2048. E na sequência eu rodo a parte 2 aqui, ó, que é o SSH. Então volto lá no meu modem, paste. O SSH ele já faz o do WR. Então está aqui, ó, está configurado o meu modem lá na operadora. Daí vou levar lá no meu cliente para configurar isso. Então isso que eu vou ter ali na sequência. Então eu vou selecionar, vou fazer um Ctrl X aqui para ver se ele recorta. Bem que não tem, né? Então eu vou ter que mover ele mesmo. Então eu vou fazer só um copy mesmo, depois eu deleto ele ali.
E aí vou lá na minha região habilitar ele aqui, ó. Ctrl V. Aqui eu não estou vendo onde ele está aparecendo aqui. Sempre quando a gente cola, ele faz isso. Edit Copy. Vamos subir aqui, Alamandas, região 2. Edit Paste. Só que eu vou ter que mover ele pelo jeito. Deixa eu ver se deu algum problema aqui no Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Não, aqui ele está copiando. Até ele copiou para algum lugar, porque ele criou 12 cópias. Aí depois eu verifico aí para onde que ele mandou essas cópias. Uma outra opção aqui que eu vou fazer então é assim, ó, eu vou selecionar o equipamento, eu vou colocar aqui mover objeto, seria este objeto aqui, para onde, né? Então vai ser para a minha região 2, que seria aí Alamandas, ó. Aí ele vai para lá, fica mais fácil aí que o Ctrl C, Ctrl V. Mesma coisa aqui a câmera, né? Eu vou precisar de uma câmera. Então eu vou selecionar uma aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu já vou renomear ela aqui, ó. Então ela vai ser... Só clicar aqui que está travando um pouco. Região 2, assinante 41, é o nome dele. E a mesma coisa, eu vou clicar aqui, mover objeto, clico no meu objeto e vai lá para Alamandas. Pronto. Agora vamos lá na região 2, Alamandas. Deve aparecer por aqui. Não, aqui era o meu splitter, né? A câmera está aqui. Agora eu preciso ver aqui onde ficou o meu modem. Será que ele moveu para alguma região aqui dentro? Ah, aqui para baixo, olha, jogou tudo aqui para baixo. Por isso que eu não estava enxergando aqui. Devido à tela. Bom, eu vou deletar aqui só aqueles anteriores, até para não ficar muito pesado aqui o Packet Tracer. Pronto. E aí esses aqui são os dois que eu movi lá que estão com o nome correto, né? Vou fazer a mesma ideia aqui, só para não ficar poluído, eu vou selecionar os dois. Novo cluster, né? E aí vou colocar aqui como se fosse a casa do cliente. Então, região 2, assinante 41. E aí eu vou puxar minha fibra aqui, ó, né? Então, splitter 6, porta 1, vai lá para o meu modem, né, na interface de fibra, que é a única que existe, né? Então está conectado aí. Aí, enquanto vai subindo o link aqui, eu já vou fazer a conexão da câmera. Lembrando que a câmera é na porta 2, porque está na vila 2. Agora, ao invés de eu ter um computador na porta 3, eu vou ter um roteador. Então, eu só pus dois computadores aqui como se fosse a parte de dados. Aí eu vou aqui, ó, em Network Devices.
o quarto aqui, que seria dispositivo wireless, e vou selecionar um WRT300N. E aí eu vou utilizar a interface 3 na porta internet. E os computadores eu vou conectar aqui na sequência. Internet 1 e Ethernet 2 aí. Então assim que subir os links, né, ele já vai conseguir acessar normal ali. E eu vou aproveitar também e fazer o telefone, né? Que é a parte mais um pouquinho mais complicada, que eu tenho que ficar atento. Então eu vou pegar aqui o meu telefone. E aí lembrando que pela minha lógica, ó, então 1216 é o meu prefixo, 2 é a minha região e ele é o assinante 41. Então ele vai ter que ter o ramal 12, 16, 20, 41. E eu vou conectar ele aqui. Na 1/1, né, que é onde está a VLAN 1 aqui no meu CPE, no meu modem ali, ó. 1/1, porta 1, outro e a VLAN. O WRT daqui a pouco já pega IP público. Então a câmera também, e aí o telefone. Bom, vamos ver aqui primeiro a câmera que já subiu, então eu vou conectar nela. Config DHCP, né? E ela vai receber um IP público, pode ser que, ó, já recebeu, né? 150.100.217.254. Servidor remoto, né? E aí se eu for lá no meu provedor, né? Já vou até deixar aberto aqui, ó. Para facilitar a minha vida, eu já vou deixar aberto aqui, ó, o servidor IoT. E também o roteador 2, que é onde vai aparecer o meu telefone, na hora que eu ligar ele. Eu já vou deixar aqui do lado. Vamos lá para a região 2, Alamandas, cliente 41. Então, servidor remoto. Quem que é meu servidor remoto? Está aqui o IP dele, ó. 150.100.223.145. Então, até vou habilitar, já vou entrar nele aqui para ver se vai aparecer, ó. 150.100.223.145. Que é ele mesmo, né? Como eu estou aqui com ele aberto, eu poderia até acessar aqui Gustavo CAN 123, que é o que eu tinha configurado lá. E o meu cliente vai ter que aparecer aqui no final, ó, né? R2 CAN assinante 41. Então vamos ali nele. Ó, então na câmera dele eu vou pôr o endereço do servidor, 150.100.223.145, Gustavo CAN 123. Conectou, refresh aqui deu certo, ó, já apareceu aqui, ó. Então está funcionando aí o meu servidor. A minha câmera já está habilitada aí. Então está aqui, ó. Parte de dados. Ó, minha interface internet, né? É só esperar um pouquinho que demora as conexões. Então ela está com o endereço 150.100.218.161, barra 30, né? Que é o que é esperado lá na minha planilha, né? Então vamos lá na minha planilha, ó. Região 2, assinante 41. Mais para baixo aqui, assinante 41. Ó, endereço 161, exatamente. Então até já vou colocar aqui também, ó, que deu certo, em uso, né, para mostrar que esse assinante está habilitado aí. Vamos salvar isso, ó. Então 161, 218.161. Conforme o planejamento ali. 218.161.
Para fechar a parte de dados, né, não é só receber o IP público. Então, esse cliente aqui, ele vai querer um roteador com os computadores a mais. E aí eu tenho que fazer a configuração do WRT, ó. Então, esta configuração aí, eu vou ter que fazer aqui. Ele recebe o /30 via DHCP, isso está correto. E aqui eu vou fazer a parte interna, ó. Então, ele vai receber 192.168. Internamente, e aqui também, né? Então, vocês vão ter que usar o IP do NAT, né? Então, que é o que tem por norma. Então, pode ser um 7216, um 92168, é o que eu vou utilizar aqui. Vou colocar um 92168.1, gateway 254, /24 aqui mesmo, ó. Máximo 50 usuários é suficiente. O DNS aqui vou pôr igual o gateway da rede, ó, que seria o 92168.1.254. E vou salvar lá embaixo. Se eu colocar aqui os computadores com DHCP, ó, desktop, IP e DHCP, então ó, deu sucesso, só que reparem que ele vai receber um IP local, né, um IP privativo, 92.168.1.101. O próximo computador aqui também, ó, DHCP. Se eu colocar aqui mais um aqui, então vou pegar aqui a interface FAST, eu vou conectar na outra porta Ethernet, desktop IP. Olha, ele recebeu o IP lá, esse aqui provavelmente vai receber o 102. E o que é importante aqui? A gente vê se eles estão pingando lá no meu provedor. Então vou pôr aqui, ó, no terminal, ping 150, 100, 223, 145 seria o meu servidor IoT, né? Então eu vou disparar lá nele. É 233, não, é 223, né? Então deixa ele... Vai dar erro aqui, mas daí já sobe. Ping, traço T, 150, 100. O traço T dele fica contínuo, 223, 145. Ó, tá comunicando, né? Tá navegando, então está tudo ok aí. Está chegando lá no meu provedor encaminharia para frente, né? Então aqui deu timeout, mas também já vai resolver isso. Dois, dois, três, 145. Tá funcionando aí também, né? E a ideia, o que é, né? Ele é um cliente igual ao tipo 1, só que agora, em vez de ele ter um computador só com IP público, esse roteador recebe o IP público ali na interface internet e ele pode usar quantos computadores ele quiser naquela ideia que a gente tem um NAT aqui, né? Então tem as limitações do NAT, nada de fora para dentro, só de dentro para fora, mas aqui ele pode usar vários computadores para o escritório dele, para a casa dele, vários equipamentos saindo por um IP público só. Essa é a grande realidade aí das redes que a gente tem atualmente, que trabalha aí com IPv4, tá? Vou salvar aqui. O WRT tem uma configuração relativamente simples, né? DHCP, rede NAT ali, só isso. E agora veio o telefone, né? Então o telefone a gente vai ter que ficar atento lá no meu roteador 2, ó. Então eu vou ligar ele aqui. Liguei ele. Eu vou precisar esperar ele se registrar lá no meu roteador 2, na operadora. E aí, dependendo do iPhone dele, eu vou trocar o ramal. Então é isso que eu vou ter que ficar atento. Então isso demora um pouco aqui, então enquanto isso eu vou organizando lá o provedor. Só para deixar documentado ali esse tipo de cliente que a gente tem ali, né? E já está aqui por sinal.
Eu vou aproveitar aqui, até para já ficar dentro do Packet Tracer, ó, eu vou pegar essas configurações que eu fiz para CPE do tipo 1, vou selecionar todas elas, Ctrl C, e vou colocar aqui num bloco de notas, Ctrl V, porque aí já fica escrito aqui, ó, lá no meu setor de planejamento, né? Então é muito importante. Vocês viram que é muitas configurações, mas quando a gente tem um script, isso acaba facilitando aí a nossa vida. Então por isso que é importante ter tudo documentado aqui, bem detalhado, para minimizar aí até o trabalho na hora de habilitar um cliente. Então tá tudo exatamente, tá tudo anotado aqui, ó. É só vir aqui e executar isso no meu CPE tipo 1. E a mesma coisa, eu anotei aqui no cliente 2, vou fazer aqui também, vou deixar anotado aqui no cliente 1 as configurações ali. Uma vez contratando o serviço, definindo o tipo de cliente que ele vai ser, o plano que vai ter, habilitar ele ficaria mais fácil. Vamos ver ali o roteador 2, se ele se registrou, tivemos alguma notícia aqui ou não. Ele ainda está ali configurando o Call Manager. Vamos lá no meu cliente para ver como é que está. Eu vou até verificar aqui se ele está com aquele comando só por desencargo, apesar de ser um link de trunk. Show running config. Isso ali no meu CPE do cliente. Não, está aqui, switchport voice VLAN 1. Está correto, então está demorando mesmo. Configurando IP. Se demorar muito aqui, eu sugiro até a gente fazer um reload aqui nesse roteador 2, para ver se acelera o processo de configuração aí. E agora tem vários dispositivos, essa parte do VoIP é um pouquinho mais complicada mesmo. Tá, eu vou fazer aqui então nesse roteador aqui, vou fazer um WR da região 2, um reload, para te acelerar aí esse processo. Até o telefone aqui também, né? A gente vou desligar ele aqui por enquanto o roteador sobe. E aí esperar todo mundo se registrar novamente. O iPhone 2 se registrou, que provavelmente são os assinantes 1 e 2 lá que eu fiz anteriormente. Eu já vou ligar aqui esse telefone também, então. E aí vamos verificar como é que vai ficar essa conexão aí. Aqui tem um comando, até se eu quiser
verificar como é que fica aqui, ó, debug iPhone. Register. E aí ele vai ficar mostrando para mim, né, esse debug, ele fica ali registrando, toda vez que acontecer no telefone se registrar, ele ficaria mandando mensagens, né, para ver justamente essa questão aí da comunicação. Aqui tem um alerta aqui, mas é mais para algum registro anormal, mas vamos ver como é que ele vai responder aí. Tá, o iPhone 1 registrou. Mas eu quero saber lá do meu assinante 41, como é que ficou isso aqui ainda. Configurando a lista. iPhone 1, iPhone 2, vem alguma mensagem ali também, o 2 se registrou. E aí tem que aguardar esse telefone 3 aí na sequência. E continuando aqui, né, então ele demorou um pouco, falei como é o primeiro registro, ó. Ele aqui no debug ele apareceu, olha, ele se autorregistrou, que é esse procedimento no 3, né, então agora está correto, ó. Né, então eu vou até colocar agora, vou fazer esse comando aqui agora, ó, debug iPhone register novamente. Só que eu vou colocar aqui um no, senão ele vai ficar com essa mensagem aqui direto. Né? E aí ele vai desabilitar, ó. Mas o que interessa agora, né? Então eu vou fazer um WR aqui. E ele pegou, né, o que estava lá no iPhone 3, que era o que estava livre, que não tinha ninguém registrado. Então ele pegou aqui o ramal, ó. Mesmo assim ainda está intermitente, né? Vamos só verificar aqui. Ele pegou o iPhone 3, né? Então o que eu já vou fazer aqui, ó? Conft iPhone -dn3 number e o ramal que eu quero que ele se registre, que é o 1216 20, lembrando que esse 2 é da região 2, 41. End WR. Importante fazer o WR. Feito isso, eu vou reiniciar o meu roteador para que agora o telefone venha com o ramal 2041. Então, o que eu vou fazer aqui na sequência. Essa parte do telefone ela é a mais complicada, né? Tem que ter um pouco de paciência ali. Não é todos os clientes que a gente vai ter VoIP, né? Também é isso, né? Hoje o pessoal tem muito WhatsApp, isso vai ali pela rede de dados, né? Não é um link dedicado específico. E aí tem que aguardar agora aqui novamente o meu equipamento se registrar. Enquanto ele vai subindo, eu vou aqui em config. Eu vou fazer a mesma ideia aqui, ó, eu vou exportar a configuração dele. Ali para minha pasta do Packet Tracer, ó. Vou salvar, né, que tinha a configuração antiga. E vou abrir aqui no meu bloco de notas, ó. Aí tem toda a configuração dele aqui, que é bem extensa, né? Tinha feito o script. Ó, reparem que o iPhone DN3 ele mudou, né, para o ramal que eu coloquei aqui. E lá embaixo vai ter o registro do telefone, que está aqui, ó, né, com o MAC address. Ó. O próximo, o que vai acontecer? Ele vai se registrar no iPhone 4.
E no iPhone 4 ele vai pegar o ramal, né, ele pegaria aqui o ramal 1216-2004. Aí o que, que eu faço? Eu só vou lá e troco o ramal dele dependendo da posição dele, da numeração dele. É aquela ideia mais ou menos de portabilidade, né? Ele vai ter o ramal tal, então eu entro no iPhone, tá, você registrou no 4, number, tá, e reinicia e daí faz o WR, é importante fazer isso, que aí ele vai ficar sempre nessa configuração. Ó, uma vez que eu reiniciei tudo certinho, ó, todo mundo registrado, iPhone 1, 2 e 3, bonitinho aqui agora, sem mensagem, sem nada, né? Então ele vai estar aqui com o ramal dele, ali ó, 12, 16, 20, 41, perfeito, né? Tem que ter um pouco de paciência aí nesse registro e ter esse cuidado, tá? Então essa aí é a ideia geral aí. Então esses são os nossos dois clientes, tipo 1 e tipo 2, né? Claro, são similares, a diferença é que no 2 só entra aqui o WRT com uma parte de internet a mais, né? Então a gente tem que rodar esse script aqui no modem, né? Ficar atento à posição dele na rede, né? Qual que é a VLAN que ele vai utilizar, essas questões, né? Aí se ele quiser câmera, a gente habilita a câmera, conforme foi apresentado aqui. O telefone IP, que é um pouco mais chato, a primeira vez, mas depois que você fez, ele sempre vai pegar aquele ramal. E a parte de dados. Na próxima aula, a gente vai ver mais um tipo de cliente ali que é muito mais utilizado até do que esses daí. Então, nos vemos numa próxima e tchau.